Louvado seja Deus que até aqui tem nos ajudado. E hoje Deus está nos dando a oportunidade para que nós possamos mais uma vez ter a participação diante da Sagrada Palavra do Senhor. Amém? Deus preparou uma palavra extraordinária, creio eu, para que nós possamos assim meditar nas Escrituras Sagradas de Deus, pois a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então vamos nutrir a nossa alma e vamos buscar Deus em nome de Jesus. Abra suas Escrituras Sagradas no livro de 1 Coríntios, ou seja, na primeira epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Temos uma palavra aqui que eu creio que vai falar muito no nosso coração. Eu também creio que Deus vai nos abençoar. Capítulo 2, Deus preparou para a nossa leitura o verso 14 e o verso 15, amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e verso 15, em nome de Jesus. Creio que já houve um tempo hábil aí para você manusear a tua Escritura Sagrada, e eu aqui com a minha também aberta. Vamos então às Escrituras em nome de Jesus. Diz assim os Escritos de Deus no verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Deus tem nos trazido, irmãos, muitos ensinamentos, glórias a Deus, por parte de toda a igreja. Os irmãos têm participado ativamente, e nós temos visto aí algo extraordinário em nosso meio. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos conseguindo trazer a palavra com seus respectivos endereços, procurando, serem assertivos, porque a palavra de Deus ela é um escudo e um broquel para a nossa vida, é o que nós temos visto escriturado. E nós sabemos, irmãos, que há uma necessidade de nós organizarmos os nossos pensamentos espirituais de uma forma a compreender o que vem a ser a pessoa de um homem natural e a pessoa de um homem espiritual. Essa situação é uma situação que está bem próxima uma da outra, ainda assim porque somos todos criaturas de Deus, mas a palavra de Deus nos mostra nitidamente que há uma diferença, e o homem espiritual, ele é um homem muito mais rico, ele é um homem muito mais precioso aos olhos de Deus. Por quê? Porque, na verdade, está dando a oportunidade de ser transformado, lavado e remido, e recriado e regenerado pelo onipotente poder de Deus. Então, Deus nos preparou esse entendimento da palavra, porque o homem espiritual é um homem que vai sendo ensinado por Deus através do onipotente Espírito Santo. E um homem natural é um homem que permanece em suas iniquidades, em seus pecados, em suas conveniências terrenas, temporais. E nós vemos então com isso que, ainda que os homens sejam bem parecidos um com o outro, existe uma diferença muito gritante, muito latente, e é o que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer nesta noite, para que nós possamos meditar, porque em muitas ocasiões nós insistimos com o homem natural para que ele possa tomar um posicionamento que seja de âmbito espiritual. Olha, as coisas nesse aspecto, elas são bem aqui esclarecidas, segundo o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que ele não aceita? Porque essas coisas não podem ser discernidas de forma intelectual, mas sim de forma espiritual. O Santo e Eterno Deus tem nos trazido, irmãos, esse entendimento, porque existem muitas situações que o homem espiritual, às vezes, se aplica numa precipitação, e dentro dessa precipitação, ele deseja até mesmo que o homem natural entenda todas as coisas que lhes são, na verdade, colocadas aos olhos e ao coração. E é isso que o Espírito Santo de Deus nos traz nesta noite, para que nós possamos dar a devida homenagem a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, e enormemente, continuamente, de forma abundante, agradecer ao Reino de Deus que tem nos trazido esse glorioso esclarecimento de sermos homens espirituais. E por que eu digo isso? Porque às vezes nós avaliamos de uma forma muito, rasa, com pouca profundidade, aquilo que é tão poderoso, que é tão, rico e precioso diante dos olhos de Deus, e nós vemos às vezes como uma coisa, eu consegui que essas coisas entrassem na minha vida e eu que procurei, mas aí nós vemos que existe, totalmente
a mão de Deus, o poder de Deus na vida de cada varão, de cada varoa que ora me assiste na sua casa, bem como também diante dos meus, da minha vida. É a mão de Deus, irmão. Não é, na verdade, uma providência terrena, temporal, humana, que às vezes alguns julgam. Eu me inclinei, eu aceitei Jesus Cristo. Nós temos que ver que essa é uma providência muito mais profunda do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Os Escritos Sagrados iniciam dessa forma para essa noite. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós observamos que toda a palavra de Deus, eu sempre cito isso, e eu comecei a observar que toda a palavra de Deus ela tem uma ordem, ou seja, ela tem os ciclos de uma forma ordinária. Então nós observamos que um homem que é natural, ele não segue essa ordem. Então nós que somos espirituais, nós temos que olhar, por quê? Porque a palavra de Deus ela tem uns freios assim espirituais extraordinários. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então a palavra do Senhor, que ela diz nesta noite, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que o homem natural, irmão, não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque nós observamos o seguinte, que a palavra de Deus diz, vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O homem natural, nos seus pensamentos, ele nunca vai desejar se apresentar nem dizendo que está cansado, nem que está oprimido, nem que está com algum problema. Aquilo que nós sempre ouvimos falar, que todos os homens naturais, quando você pergunta, está tudo bem? Ele manifesta uma espuma extraordinária e brilhante, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, mas não pode estar tudo maravilhoso. Por quê? Porque a ausência de Deus faz com que a nossa vida ela tenha, assim, várias dificuldades de que nós possamos, então, até mesmo se sobrepor a elas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem foi feito para funcionar ao lado de Deus. Paulo está dizendo aqui, diante de uma explicação bem clara, que o homem natural não aceita as coisas de Deus. E por que ele não aceita, irmãos? Ele não pode aceitar porque nós olhamos que a Escritura Sagrada diz bem claro, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, essa palavra, aos lábios, ao coração e à mente de um homem espiritual, elas são plenamente aceitáveis. Mas um homem, na verdade, natural, ele não aceita essas palavras. Por que ele não aceita? Porque dentro de um contexto ordinário, da obra de Deus nas nossas vidas, o próprio Jesus Cristo, ele traz uma palavra, sabe, extraordinariamente gigantesca. Ele diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque o homem natural, ele precisa de um novo nascimento para que então tenha, assim, acesso ao discernimento ao qual é proposto pela própria palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui o apóstolo Paulo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós que estamos na casa de Deus, devemos valorizar, devemos, sabe, assim, homenagear ao Pai, ao Filho, a Deus e ao Espírito Santo, por esse grande momento ocorrido nas nossas vidas, de termos nos tornado pessoas espirituais. Mas por que eu estou trazendo essa palavra nesta noite? Eu estou trazendo porque existem muitas coisas que estão numa proximidade muito gigantesca na nossa vida. E nós, às vezes, precisamos entender o que é o homem natural. O homem natural, irmãos, é um homem que não teve ainda os implantes de Deus e ele não nasceu de novo. O apóstolo Paulo, ele está aqui explicando essa situação aos irmãos de Corinto. Por quê? Porque ele viu a necessidade deles começarem a discernir, não com as suas intelectualidades pessoais humanas, mas a ter o discernimento com a própria palavra de Deus. Porque ele não pode discernir as coisas de Deus, porque eles parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E por que parece loucura? Porque, irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos ver que o justo viverá da fé. E o justo vivendo da fé, ele já vive de uma intervenção divina. Então as pessoas falam assim, você vive pela intervenção divina? Claro que eu vivo pela intervenção divina. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no mundo espiritual de Deus, que é mais sólido do que o mundo real. Então eu vejo que a palavra soberana de Deus, ela conduz a igreja, conduz minha vida, conduz a tua vida, a nossa vida, de uma forma em que nós estejamos solidamente convictos naquilo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Porque em determinados momentos, irmãos,
como nós temos uma vida espiritual, as pessoas talvez pensem que nós estamos vivendo no mundo da lua. Não, nós vivemos num mundo mais sólido que o mundo real, e por isso devemos cumprir todas as prerrogativas da palavra, porque a palavra é soberana. A palavra é uma instituição em que o próprio Deus sustenta o tempo todo, de Gênesis até Apocalipse. O próprio Jesus, o Evangelho de João, de Jesus Cristo segundo João, diz bem claro, no princípio era o verbo. E quem era o verbo? A palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então a palavra, ela sempre foi protegida, desenvolvida, elaborada, pensada como um decreto para os homens. Então a palavra, ela não é uma palavra que se torna flexível para que você faça o que você quer e eu faço o que eu quero. Então por que nós estamos baseados na palavra? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz, firme, para combater todas as nossas adversidades e tudo aquilo que nós tenhamos como alguma coisa que seja, e na verdade não seja. Por quê? Porque ela não está devidamente acobertada pela palavra de Deus. Então o texto dessa noite fala do homem espiritual e fala do homem que não é espiritual, do homem natural. Porque às vezes nós conversamos com uma pessoa e desejamos que aquela pessoa tenha um entendimento espiritual de coisas que ela não vai poder ter. Por quê? Porque a própria palavra está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Uma pessoa, irmãos, que não tem a devida recriação do Espírito Santo de Deus, ela nunca vai aceitar que o mundo espiritual de Deus é mais sólido que o mundo real. Por quê? Porque ela vai achar que você é um sonhador, que você é muito romântico, que você, na verdade, não tem a devida responsabilidade. Olha, ele é irresponsável, ele está dizendo que existe um mundo. Mas como é que ele cria essa palavra? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, de forma brilhante também, ele nos traz aqui, no livro de Romanos, segundo livro atrás, irmão, no capítulo 1, tem uma palavra que eu gosto muito de trazer ao meu coração. Ela deve ser homenageada porque ela é de uma grandeza muito grande. Vamos lá no capítulo 1 de Romanos, o livro anterior ao qual nós estamos lendo, capítulo 1, verso 16. Observa a riqueza que há nessa palavra. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí no 17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o apóstolo Paulo aqui faz uma defesa ao escrito sagrado, ele não tem vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho está postulado no seu coração como a palavra soberana de Deus, em que traz o quê? A justiça de Deus. O Evangelho, ele revela o quê? A justiça de Deus, o pensamento de Deus, a nobre vontade de Deus, a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Ela está no Evangelho, ela está nos escritos sagrados. Então nós observamos aqui que ele diz que ele não me envergonha do Evangelho de Cristo. E muitas pessoas, de uma forma assim, ainda que estão numa condição, né, como homem natural, elas têm vergonha do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Então por que as pessoas perseguem aos cristãos desde o mundo mais antigo? Porque eles convém fazer as obras do mundo do pecado. Ou seja, porque os homens naturais eles estão voltados para o pecado. É como se eu dissesse assim, se hoje nós olhamos para uma situação de um médico, naturalmente eu acredito que quase todos já tenham ido ao médico, alguma consulta alguma vez, o que o médico vai fazer dentro daquele consultório? Ele vai iniciar uma investigação. Então as perguntas são sempre as mesmas. O que está acontecendo com você? Você teve dor de cabeça? Teve febre? Está evacuando naturalmente? Ele pergunta, como é que você tem passado? Tem outros sintomas? Está se sentindo mal? Aí ele vai fazendo uma investigação. O que acontece no final? Ele diz assim, você tem outros quadros dessa situação, seu pai tem hipertensão, sua mãe tem problemas de coração, e outras conveniências da consulta da medicina. Ele pergunta, ele está fazendo aqui uma investigação para encontrar, na verdade, a causa daquele assunto. Então, os sintomas que ele faz, ele busca encontrar naturalmente a causa para aplicar o devido remédio para que aquele assunto seja sanado ou pelo menos aliviado. Então nós vemos assim que os escritos sagrados de Deus, quando trazem essa referência ao trabalho de um pregador, é muito semelhante. A única coisa que o pregador faz é que ele agora não investiga como o médico investiga uma situação. Por quê? Porque o pregador, quando começa a pregar, ele sabe que a malignidade é infinita. Então, dentro de um processo da malignidade infinita, ele atribui o quê?
que todos esses assuntos pertinentes a uma situação de difícil administração pelo homem, ou quase impossível, estão atribuídos o quê? Ao pecado. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele acha que as suas fragilidades, seus pecados, são consequência da sua própria condução de vida. E alguns até pregam dizendo, essas questões das escolhas. Irmãos, entenda bem. Todos nós temos que olhar a palavra de Deus como palavra soberana. Quando Deus fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, está bem claro, ele não pode aceitar. Porque o próprio Jesus colocou um decreto dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, a pessoa que não nasceu da água e do Espírito, é lógico que ela não vai entender as coisas espirituais de Deus. E ele vai bem claro, e nem pode entendê-las. Ele deixou bem claro aqui, e nem pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem a partir de um momento espiritual. Então, às vezes, nós estamos pregando com uma pessoa que é uma pessoa natural. E nós, às vezes, vemos que a situação daquele evangelismo não flui. Então, nós temos que ter a devida paciência, a devida cautela, para poder trazer um entendimento bíblico acerca do assunto. Então, todas as vezes que nós tivermos alguma dificuldade sobre algum assunto, nós temos que fazer o quê? Consultar as Escrituras. O que diz a palavra de Deus para os homens espirituais? Erreis, porque não consultais as Escrituras, e nem o poder de Deus que advém delas. Então, essa palavra aqui, ela traz uma comparação. Paulo está querendo dizer, olha o comportamento do homem natural e olha o comportamento do homem espiritual. No verso 15 ele diz assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então o que nós observamos? Nós observamos que o homem espiritual, ele traz latente presença do soberano Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele começa a entender que precisa trazer a preservação de todos os escritos sagrados que estão aqui escriturados, para que a destreza dessa palavra, de maneira alguma, venha nos trazer qualquer que seja a vergonha. Jesus Cristo diz bem claro na sua palavra, ai daquele por quem os escândalos vêm. Então nós temos que vigiar o quê? Que essa palavra soberana de escândalo não é uma coisa comum que você pode fazer e repetir. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, ai daqueles que trazem escândalos à casa de Deus. Tem muitas palavras que passam desapercebidas pelo homem natural. A Bíblia diz que não devemos dar as coisas santas para os cães nem para as crianças. Então, quando você vê alguma criança mexendo com alguma coisa santa, biblicamente, você tem que trazer o quê? O entendimento de que aquela coisa é santa. Então, por exemplo, o púlpito está dentro da nossa casa agora, mas ele está coberto aqui dentro com uma capa. Por quê? Porque ele é um objeto sagrado da parte de Deus. Então, na minha concepção humana, porque eu sou um homem espiritual, não sou um homem tão somente um homem natural, sou um homem espiritual, eu entendo o seguinte, da mesma forma que Deus zelou com a arca no passado, da mesma forma que Deus pediu para os santos homens de Deus zelarem com os utensílios de Deus, eu tenho que seguir esse mesmo procedimento. Isso aqui não é brincadeira. Então, nós cobrimos e separamos. Por quê? Porque é uma peça sagrada diante do coração de Deus. Então, tem que ser zelado. O homem espiritual, ele tem que entender que ele tem uma vida espiritual nascida não dele próprio, mas do próprio Deus. Então, você deve entender isso, porque às vezes você, trazendo as suas exigências, não entende que muitas coisas elas são válidas aos nossos olhos, aos nossos corações, entendíveis e devidamente digeríveis no primeiro momento, por causa da nossa vida espiritual. Mas o homem natural, ele não consegue fazer isso. E às vezes nós erramos, porque o próprio Paulo diz aqui, no mesmo capítulo, verso 10, é isso? O verso 10 aqui eu gostaria de frisar, e o 12. Ele traz muita riqueza nessa palavra. Ele diz assim no mesmo livro, 2, verso 10. Vê se você acha em nome de Jesus. Diz assim o Escrito Sagrado. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele está dizendo aqui, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas investiga e diz, até mesmo as profundezas de Deus. Mas veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele investiga todas as coisas, até mesmo as providências de Deus, as profundezas de Deus. E isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo, irmãos, ele está num controle tão absoluto, tão majoritário, tão soberano na nossa vida,
Por quê? Porque nós nascemos de novo. Então, o homem espiritual é uma criatura que nasceu de novo. Então, ela tem os frutos do Espírito de Deus de uma forma muito latente, muito, digamos, íntima na vida dele. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Por que nós ligamos toda a palavra? Porque quando nós vamos lá em Hebreus 4, 12, nós vemos o quê? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o homem espiritual, ele tem vários endereços espirituais, várias ruas, avenidas e vilas espirituais que ele vai estacionando no meu coração por aqui. Aqui vai minha mente, aqui vai minha alma. Então, a alma vai se deliciando. Por quê? Porque a alma encontra, na verdade, a manifestação espiritual que supre todas as coisas. Ele diz bem claro, olha, porém o homem espiritual julga todas as coisas. E por que nós podemos julgar todas as coisas? Porque a nossa sensibilidade espiritual ela é muito aguçada. Um homem espiritual, ele olha para uma situação e ele vê qual é a ferramenta espiritual que ele pode aplicar segundo a palavra de Deus. Então tem a ferramenta, tem diversas ferramentas dentro de um contexto de manifestação espiritual soberana de Deus que podem ser aplicadas ao mundo espiritual daquele que é um homem espiritual. A Bíblia diz, importa que meus adoradores me adorem em espírito e verdade. Então quem adora em espírito e verdade vai vigiar para quê? Para que a adoração ela seja espiritual, ela não seja um escândalo, ela não seja, na verdade, uma vergonha, ela não seja, na verdade, uma prova, uma vergonha pública. Então, importa que meus adoradores me adorem em espírito e verdade. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, não conseguirem discernir a diferença do homem natural para o homem espiritual. Ora, o homem natural, ele não pode discernir essas coisas, ele não pode validar aquilo que, na verdade, só Deus pode trazer a um consenso do homem espiritual. Porque, por exemplo, nós temos aqui no mundo, hoje é notório que a evolução dos cálculos matemáticos no mundo, eles são, na verdade, um assombro. Então nós temos os smartphones da vida, temos notebooks, temos todas as razões da ciência e vários segmentos da fibra ótica e de toda a ciência que se materializa dentro de um conceito de internet, etc. e tal. Então nós temos cálculos ali quilométricos, gigantescos. Então ali há a possibilidade do homem natural fazer os seus devidos discernimentos. Ele tem um discernimento porque ele consegue aplicar ali as razões materiais terrenas temporais. Quando chega também, até mesmo a evolução das pandemias, alguma coisa é aberta aos homens para que eles possam trazer os devidos combates na erradicação das patologias ao qual eles estão estudando dentro dos laboratórios e por a ciência aplicada há muitos anos, eles controlam algumas bactérias e vírus assim que Deus o permite, mas há situações que Deus não permite, então eles não controlam. Eu quero dizer o seguinte, ainda que, é o primeiro caso que eu disse sobre a matemática em evolução mundial e as questões das patologias que estão aí sendo aparentemente combatidas, até ali o discernimento dele vai. Mas, por exemplo, a questão da evolução do pecado no mundo, ele não pode discernir. O homem natural não pode discernir. Por quê? Porque elas são coisas espirituais. O próprio Deus afirma que coisas espirituais são adequadas a coisas espirituais. Então ele não tem como discernir. Olha o que prova pela palavra de Deus. Vamos frisar aqui o verso 13. Olha que ensinamento glorioso. No mesmo capítulo, 2:13. Tá? Eu estou no 13 agora. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o que eu quis dizer? A evolução do pecado na humanidade não pode ser discernida pelos homens naturais. Eles não têm esse discernimento de como vão combater esse assunto. Por quê? Coisas espirituais são, na verdade, combatidas com obras espirituais. Então, a gente está dizendo aqui bem claro, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que Jesus fala acerca de uma grande dificuldade, de grandes lutas espirituais? Casta de demônio só sai com jejum e oração. Ora, um homem natural não pode fazer isso. Por quê? Porque na vida dele não repousa a devida nova criatura que é gerada pelo Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa natural, ele não pode combater isso. Casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, nós sabemos que alguns homens naturais desejaram expulsar os demônios, não podem. Porque, em certa ocasião, um demônio pegou e disse bem claro para um daqueles homens que desejava expulsar aquele demônio. O demônio respondeu e disse, eu bem sei quem é Jesus e sei também quem é Paulo, mas você eu não conheço como nada.
Então, o que acontece? Coisas espirituais, irmãos, só podem ser conferidas àquele que verdadeiramente é espiritual. Por quê? Porque alguma coisa fica bem clara diante dessa palavra. Na temática, a palavra de Deus diz que o homem é necessário que ele nasça de novo. E ele nascendo de novo, o que acontece? Vai gerar uma nova criatura, um homem espiritual. Eu estou trazendo essa palavra, por quê, irmãos? Porque na vida espiritual fica bem claro que alguns assuntos só são resolvidos porque aquela pessoa não é mais uma pessoa natural. É uma pessoa espiritualmente, sabe, aplacada aos negócios de Deus. A Bíblia diz que em ocasião, né, em que Elias esteve no Monte Carmelo, Elias teve um combate, sabe, frenético, muito difícil com aqueles profetas de Baal. Então, o que ocorreu? A Bíblia nos mostra que desde a parte da manhã até o meio-dia, aproximadamente, os profetas de Baal clamaram incessantemente para que pudesse descer fogo sobre aquele holocausto. E a Bíblia diz bem claro que até mesmo Elias passava e dizia, tem que falar mais alto, talvez assim eles possam lhes ouvir. Mas como Deus é onisciente, onipresente, é o único, o que aconteceu? Eles acabaram a oportunidade deles, cederam a oportunidade para Elias, que foi um desafio entre os profetas de Baal e o Deus de Elias. A Bíblia diz que Elias arrumou o holocausto, colocou tudo na sua devida ordem, aplicou a devida água para que não houvesse nenhum questionamento. A Bíblia diz que mal Elias começou a orar, o fogo desceu. Então nós temos um Deus que nos mostra, pela sua infinita misericórdia e bondade, que o homem espiritual é notoriamente um homem preservado por Deus, é um homem coberto por Deus, o que já não ocorre de uma forma mais abrangente com o homem natural. Ele não pode discernir as coisas que estão sobre a vida dele, porque há uma limitação por causa da incredulidade, por causa do seu estado adâmico, por causa do seu estado de desobediência, por causa do seu estado lamentável pelo pecado. Então, nesta noite, eu quero dizer aos amados irmãos que quando você olhar para o teu estado sólido, espiritual, você sabe uma coisa que é muito importante. O homem espiritual, ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. E sendo assim orientado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele faz a devida temática da palavra, é por isso que é importante conhecer a palavra, ele vai entender exatamente por que aquele homem não pode fazer as coisas. Ele não tem como fazer. Por quê? Porque ele não pode discernir as coisas espirituais de Deus. A não ser que Deus abra a porta da palavra naquele momento. Mas se Deus não abrir, ele nunca vai discernir. Então nós temos muitos assuntos hoje, num conflito mais absurdo, mais profundo, e que ainda não foram solucionados. Por quê? Porque a conclusão que nós temos é que a verdadeira sabedoria, como diz aqui o apóstolo Paulo, ela está em Deus, irmãos. A verdadeira sabedoria, ela está em Deus. E ela estando em Deus, ela está com aqueles que são espirituais, não com aqueles que são homens naturais. Nós temos muitos homens aí naturais contribuindo de uma forma até mesmo profunda. Mas quando chega do lado do Espírito, eles entram em conflito e tudo aquilo que até então estavam contribuindo começa a divergir de uma situação para dentro da própria vida deles. Nós temos vários políticos que, de uma forma hipotética e imediata, o que eles estão fazendo? Estão administrando os seus estados e estão administrando a nação segundo as conveniências que lhe foram dadas pelas eleições diante das bilheterias, né? diante das urnas. O que é óbvio que todos tenham que administrar, mas administrar num conceito de que uns não venham ferir os outros. Olha, nós temos vários estados no Brasil e esses estados estão coligados e eles formam a nação. Então, nenhum deles tem que ser, digamos, administrado com uma livre autonomia, como se fosse um outro país. Então, nós não podemos ter o Brasília em guerra com São Paulo e muito menos Rio de Janeiro com Brasília e vice-versa. O que nós estamos vendo aí é um conflito de que homens naturais, eles não têm o devido discernimento para que possam propagar uma força consoante à vontade de Deus. E o que Deus quer nos mostrar nessa palavra? Deus quer nos mostrar, irmãos, que tudo o que nós fazemos para Deus, ele tem uma essência muito profunda de seriedade. Por quê? Porque nós vemos aqui bem claro que o próprio apóstolo ele termina a carta no verso 16 e ele diz assim, no capítulo, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós não podemos ser discernidos por homem algum natural, porque nós temos a mente de Cristo. Eles vão olhar para a nossa vida e vão ver, mas por que eles fazem isso? Se eles se tornarem homens espirituais,
eu creio que eles vão poder ter um discernimento bem amplo. Porque em algumas causas nós trazemos as razões bíblicas, nós entendemos tudo de uma forma muito imediata e o próprio Deus diz de uma forma bem clara. Os nossos irmãos mais novos, as crianças, até os adolescentes, eles já trazem na sua mente, ruminando uma palavra de um homem espiritual. E isso cobre todos os aspectos daquilo que talvez o médico que eu falei está procurando a investigação. Mas nós não, nós encerramos tudo debaixo do pecado, porque a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem, ele segue as obras da carne, e ele é um homem natural e ele recebe as consequências. O homem natural, ele não pode, na verdade, ter esse discernimento. Nós temos que ter a devida paciência, o devido zelo com aqueles que ainda são naturais. E é por isso que nós pregamos continuamente o conserto, o abandono do pecado, porque se estamos dentro da igreja, nós temos que abandonar qualquer que sejam os vestígios, qualquer que sejam as veredas que vão, na verdade, nos trazer ao endereço de um homem natural. Eu estou querendo dizer que se o homem é espiritual, o homem não tem que voltar a ser natural, o homem tem que prosseguir ser um homem espiritual. Nós observamos que muitas pessoas enfrentam problemas muito profundos, e por quê? Porque ainda que falem de Deus, ainda que falem de Cristo, eles desejam um Cristo histórico. Eles desejam um Cristo que esteja dentro das fotos e dos jornais, mas eles não desejam esse Cristo verdadeiro ao qual nós pregamos aqui. Nós estamos pregando aqui um Cristo crucificado. E dentro dessas razões bíblicas apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo nesta palavra, ele está deixando bem claro, o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura. Eles não podem discernir. Agora, o homem espiritual, ele pode discernir todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser julgado. Porque você veja bem, o apóstolo Paulo, ele traz umas razões gloriosas, e nós vemos naturalmente que ele se esforçou de uma forma grandiosa para ser um homem espiritual. Nós vemos que ele é um homem brilhante em desenrolar a obra de Deus com total afinco e total profundidade. Então, o que ele mostra nas suas razões? Ele mostra que ele é um homem espiritual. Nós que somos, na verdade, em Cristo Jesus cristãos, nós devemos aplicar a nossa vida ao mundo espiritual de Deus com maior solidez, trazendo uma percepção abundante e excelsa, como os outros homens trouxeram. Por exemplo, nós lembramos de Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, mas nem por isso, por ele ser um homem tão aplicado, as dificuldades e as lutas não passaram na vida dele, mas ele prosseguia como um homem espiritual. Então, a palavra de Deus está querendo nos mostrar o valor, sabe, da sua vida, moça, mulher, serva de Deus, criança, jovem, de ser espiritual. O valor que você vai ter sendo espiritual, porque muitas vezes o homem traz as razões de querer voltar, e quando volta ele vai querer ser exatamente o quê? Aquilo que é repudiado por Deus e que não pode, na verdade, discernir as coisas de Deus, ou seja, um homem fica pobre, porque por mais que ele queira discernir, é impossível o discernimento das coisas de Deus. Por quê? Porque ele precisa ser espiritual. Nós que estamos na casa de Deus, nessa noite mais uma vez, nós devemos investigar a devida palavra para que nós possamos crescer na palavra, na graça, no conhecimento de Deus. Porque às vezes nós estamos exigindo de uma pessoa que é natural uma coisa que ela não pode te dar. Às vezes você tem um amigo, um próximo, às vezes você tem um funcionário, às vezes você tem um irmão, uma irmã, uma tia, um tio, isso aqui ela não é espiritual. Ela é uma pessoa natural, ela não pode discernir o que você fala, a não ser que Deus possa abrir a porta da palavra e do entendimento sagrado, e assim aquela pessoa possa prosperar nos caminhos espirituais de Deus. Essa palavra, irmãos, ela me trouxe muita alegria. Por quê? Porque nós que temos a mente de Cristo não podemos ser discernidos por ninguém, senão pelo Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que você vai ficar rico, você vai ficar, na verdade, sólido, com entendimento de entender devidamente as coisas espirituais e as coisas que não são. Isso parece bem claro para muitos, mas não é bem claro, porque muitos às vezes misturam uma temática de escolha pessoal, sendo ela espiritual, ou seja, isso é um legalismo. Eu posso dizer tão somente que eu sou um homem natural, me dá razões de fazer tudo aquilo que eu quero? É óbvio que não. Então, nós que somos espirituais, nós, na verdade, temos que julgar todas as coisas
e as coisas mesmo, e por ninguém mesmo podemos ser julgados. E é isso que Deus quer falar nesta noite, que o homem espiritual, irmão, tem um valor muito gigantesco. Você é uma pessoa espiritual, você foi nobremente enxertada pelo poder do Espírito Santo. Você nasceu de novo. E nós temos que orar por aqueles que são homens e pessoas naturais, para também que lhe alcancem a salvação que é dada em Jesus Cristo, e que a devida palavra soberana mostra as diferenças entre aquele que é espiritual e aquele que é natural. A Bíblia diz bem claro também a seguir: então verás a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Amém? Que Deus nos dê graça e nos abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, louvado seja Deus que nos deu graça, nos alcançou mais uma vez nesta noite, nos trazendo o devido entendimento, a devida sabedoria, a devida perseverança. E por que tudo isso é importante na nossa vida? Porque nós sabemos que nós somos pessoas espirituais, mas eu quero dizer para você que Deus nos dá um pensamento para ruminar, que ainda que sejamos espirituais, nós não estamos prontos, nós estamos perseverando na palavra, segundo a graça de Deus. Então, o homem espiritual, ele persevera porque ele entende que é um homem independente. E é isso que nós vamos fazer daqui por diante da nossa vida, cada vez mais entender de uma forma ordinária, bíblica e gloriosa, segundo a graça de Deus. Vamos orar a Deus por tudo quanto o Senhor fez nesta noite, e o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido e exaltado. Feche seus olhos, pega as crianças, coloque eles em posição de reverência para que possam orar e recebamos assim de Deus a devida recompensa. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus querido, nesta noite, porque cremos e confiamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim nos anima, Deus, nos fortalece, nos abençoa, nos dá graça, nos vivifica com o onipotente poder do Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um culto online na Tua presença, por tudo quanto o Senhor tem feito até os dias de hoje na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da Igreja do Senhor. Cobre, meus amados irmãos, com o poder do Teu Santo Espírito, e a eles uma semana de bênção, de vitória, nos fortalece para passar diante dessa pandemia, desse isolamento social. Cobre-nos com o Teu poder e com a Tua graça. Esta oração é Deus que faço, juntamente com a oração dos meus irmãos que estão em seus lares, em suas casas, e tudo rogamos, ó Deus, que Tu fique conosco e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Aqui eu me despeço de todos os amados irmãos, mas antes vamos à bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão plena, eterna, poderosa com o Espírito Santo de Deus, ela recai sobre todos nós, e todos em nome de Jesus digam amém, amém e amém e amém. Bom, irmãos, até aqui mais uma vez, muito obrigado por tudo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor.